Bom dia a todos, a paz do Senhor. Muita gente me perguntando sobre a questão do pregador mirim, o Miguel. Eu particularmente não conheço o Miguel, eu vejo muitos vídeos dele, na verdade eu não vejo, chega para mim. Eu nunca vi como que o algoritmo dos últimos dias tem entregado tanto conteúdo do Miguel, né? Miguel é um garoto pregador de São Paulo, acredito que de Carapicuíba, congrega com o pastor Marcinho, e ele ficou muito famoso nos últimos dias, semanas, por causa de uma línguas estranhas em inglês. E isso acabou que furou uma bolha, passou para o secular também e virou até chacota no meio evangélico. É muito perigoso essa questão de línguas estranhas. A Bíblia fala para a gente não brincar contra o Espírito Santo. Eu, particularmente, Carlos Maia, não gosto da questão de ficar brincando com o Espírito Santo com línguas estranhas. Não estou falando que o Miguel ele estava brincando com línguas estranhas, mas as pessoas me perguntando, pastor, o que você acha? Gente, acho que a gente tem que ter regra, cautela, cuidado. Nem tudo que não é legal é moral. Às vezes tem coisas que é legal, mas não é moral. No caso do Miguel, Deus pode usar jovens pregadores? Sim, eu conheci pequenos jovens pregadores ao longo desses 43 anos de vida que eu tenho, nascido num lar cristão. Eu conheci muitos pregadores que eram pequenos pregadores que eram usados por Deus. Adolescentes, jovens que eram usados por Deus. Agora, o que é o perigo? Eu acho que o perigo é o excesso. Tudo que é de mais falta, tudo que é de menos, tudo que é de mais passa, tudo que é de menos falta. A vida tem que ser um equilíbrio. Então, o equilíbrio em quê? No todo, no contexto geral. O jovem, ele está estudando? Não. Os pais dele, qual que é a disciplina que os pais estão tendo referente ao ministério do jovem? Acompanhamento, tem que ter limite. Eu acho que quando não tem limite, principalmente no campo do gospel, do evangélico, do meio evangélico, é um perigo, gente, porque é um caminho muito grande, muito largo, e a pessoa vai gostando, e tem gente que vai apoiando, sem saber os princípios e valores, ao invés de ajudar, está atrapalhando, né? O meu pensamento sobre o Miguel, eu recomendaria, claro, ele ter muito cuidado. Parece que agora, eu vi uma reportagem ontem, que o Ministério Público já entrou com ação contra os pais, ao ponto dos pais segurar ele, o Conselho de Pastores proibindo, né, ele de ministrar. Já é uma linguagem jurídica, né? Não cabe a mim, não é minha linguagem. Mas no contexto pastoral, eu entendo que o Miguel, nesse crescimento, quanto mais discipulado ele for por alguém, vai ser melhor. Quanto mais alguém estiver desenvolvendo o caráter cristão nele, pouco a pouco vai ser melhor. Por quê? Porque o Miguel não é anjo, ele é uma criança. Como criança, você tem que ter infância. Então, olhando para a Bíblia e para a ciência, você vai entender que ele precisa viver a idade dele como adolescente, a idade dele como jovem, a idade dele como criança. Senão isso pode dar um boom lá na frente gigante. Quando ele estiver lá no seu estado de adulto, ele pode cobrar até dos pais, de pessoas próximas, aquilo que ele não teve quando era adolescente. Eu já ouvi, talvez você conhece, eu conheço pregador, foi pregador mirim famoso, hoje já é adulto, e ele fala que durante a infância dele, roubaram a infância dele, obrigando ele a fazer algo dentro do quesito gospel evangélico. Então, o que é o perigo? Eu acho que a vida tem que ser vivida no tempo a tempo. Davi foi ungido a rei em 3 tempos. Davi era um jovem, podemos falar que ele era um jovem quando foi ungido a rei, mas ele foi ungido a rei, mas ele não tomou a autoridade de rei ainda como jovem. Teve o tempo certo para Davi sentar no trono. Deus pode ir trabalhando no jovem? Sim, para quando chegar uma idade certa, ele está preparado para desenvolver um ministério sólido, de sucesso na vida. Jesus, com 12 anos de idade, ele some do cenário, ele só volta com 30. Durante 18 anos você não vai ver a aparição de Jesus em lugar algum. Pelo menos a Bíblia não fala sobre isso. Agora, agora pega isso. O tempo da preparação tem que ser maior do que o tempo da exposição. Jesus ficou 18 anos escondido, talvez se preparando, e apareceu com 30. O tempo da preparação tem que ser maior do que da exposição. Então,
que Deus abençoe a vida do Miguel, dos pais deles, mas que tenha mais inteligência, sabedoria, mais direcionamento. Eu lembrei de uma frase lá de Goiânia, de um amigo meu, que ele dizia assim, ó, Pastor Carlos, quando um cantor ou pregador, ou qualquer pessoa que se torna figura pública, começa a entrar muito em evidência, ele tem que ter uma boa assessoria com o coração em Deus, ou com a mente em Deus. Para quê? Porque as pessoas à nossa volta, quando a pessoa está crescendo de forma de vitrine pública, todo mundo vendo a pessoa, as pessoas à nossa volta ou vão ser bênção ou serão maldição. Acredite, nem todo mundo que está com terno e gravata, de vestido longo, cabelo comprido, é crente. Nem todo mundo. Porque a questão não está no exterior. Por mais que o exterior transpareça o que vem do interior, mas as nossas ações, os nossos freios, os nossos limites, vai falar muito mais do que aquilo que a gente tenta passar para as pessoas. Então que Deus continue abençoando o Miguel, mas que ele entenda o tempo certo dele vir em aparição, com sabedoria, com graça, com uma boa assessoria do lado dele. E eu oro pela vida dele, para que Deus levante jovens pregadores. Mas eu acredito que nesse momento acabou que saturou um pouquinho, acabou que foi tirando a credibilidade daquilo que ele faz. E isso é um perigo. Perigo para o reino, perigo para o evangelho, principalmente para o Miguel, que está crescendo. Eu acredito que ele vai ter um ministério lindo, mas precisa ter alguns cuidados agora para não sofrer consequências piores lá na frente. Deus te abençoe muito, tenha um ótimo dia. Essa foi a palavra do Fala Pastor. Deus abençoe.